E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos falar sobre qual é o time que o técnico Rafael Paiva pode já colocar em campo na partida contra o Atlético Goianiense, que acontecerá na próxima quarta-feira, 7 horas da noite. E pode ser, muito provavelmente, a reestreia de Felipe Coutinho com a camisa do Vasco, pode ser a reestreia do Souza com a camisa do Vasco, também, novamente, mais uma estreia do Alex Teixeira com a camisa do Cruz Maltino. O Felipe Coutinho já está registrado no BID, já pode jogar normalmente e muito provavelmente viajará com o elenco do Vasco, será relacionado para esse jogo, tá voando fisicamente, estava treinando lá muito bem e também estava jogando, né, no Al Rail do Catar, depois passou o período dele de férias e já voltou a treinar normalmente, tá fininho, tá voando fisicamente, tanto ele quanto o Souza quanto o Alex Teixeira estavam treinando, mantendo a forma e devem ser relacionados para o próximo jogo do Vasco, podendo fazer a sua reestreia. Se como titular, a gente ainda não sabe, terá tempo para o Vasco treinar, terá tempo para o Rafael Paiva tentar ver se o Felipe Coutinho já pode ser titular ou não no time do Vasco, e em breve também teremos essas notícias, beleza? O Vasco também pode contar com a volta de Dimitri Payet para essa partida contra o Atlético Goianiense. O Payet está treinando sem dores, está treinando normal, foi preservado desses últimos jogos para digamos que não correr risco de voltar e novamente ter uma lesão. Está sendo feita toda uma preparação para o Payet retornar também para esse jogo contra o Atlético Goianiense, então o Vasco deve ter força máxima para esse jogo, com exceção ali da lesão do João Vitor, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você me motivar a continuar trazendo conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então, galera, estamos aqui com um possível time que o técnico Rafael Paiva pode colocar em campo contra o Atlético Goianiense. O Vasco jogará contra o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que é um jogo difícil, é um jogo complicado, fora de casa. O Atlético Goianiense vai tentar buscar o resultado de todas as maneiras, porém o time do Vasco é melhor, vive uma fase melhor, está mais confiante e a pressão é toda pro lado do Atlético Goianiense. Então é um jogo que o Vasco precisa fazer 3 pontos se realmente quiser sonhar com uma vaga na Libertadores de 2024. A gente tem que ganhar esses jogos, principalmente contra adversários que estão na parte lá de baixo da tabela. E o Vasco terá nesse jogo o Léo Jardim como seu goleiro. Esses aqui são jogadores que estarão certos já na partida. Léo Jardim, goleiro titular. Paulo Henrique será o lateral direito titular do Vasco também para esse jogo. Paulo Henrique teve uma evolução muito grande nessas últimas partidas. Tomara que ele mantenha esse nível de atuação, porque está jogando muito bem. O Vasco terá o Maicon na zaga mais uma vez. O Maicon fez um bom jogo contra o Corinthians. Tomara que ele volte a ser aquele Maicon da reta final da temporada passada, que era um zagueiro intransponível no jogo aéreo. Ele cortava todas no jogo aéreo e também colocava respeito nos adversários quando vinham por um contra ele. O Maicon é um zagueiro ainda muito lento, né? Mas isso não tem como você mudar, porém que ele esteja pelo menos confiante. O Léo jogará mais uma vez. O Léo fez uma boa partida ao lado do Maicon no jogo contra o Corinthians. Tomara que não comprometa, tomara que faça uma boa atuação, que ajude o Vasco. O Lucas Piton deve ser o lateral pelo lado esquerdo. Muito provavelmente ele vai para esse jogo. O Lucas Piton, ele teve um corte na última partida contra o Corinthians, mas a gente tem que se lembrar que esse jogo do Vasco contra o Atlético Goianiense é somente na quarta que vem. Então o Lucas Piton, se ele levou algum ponto, eu acredito que poderá jogar nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Se ele não for jogar, aí quem vai jogar é o Leandrinho, mas acho que ele vai sim pro jogo. O Lucas Piton, é importantíssimo que ele esteja à disposição para esse jogo, é importantíssimo. Vai ser assim, uma semana de diferença de um jogo para o outro, então tem um tempo hábil para ele poder se recuperar. O Hugo Moura será novamente o volante do Vasco, o primeiro volante, e o Matheus Carvalho será o segundo homem de meio de campo novamente. Pode ser que já tenhamos a opção do Souza para esse jogo. Souza tá treinando, tá muito bem e também deve ser relacionado para essa partida, eu acredito que sim. Então você tem a opção do Souza para entrar no decorrer das partidas. Não vai ser titular agora, porque o Hugo Moura e o Matheus Carvalho formaram uma dupla de volantes bem encaixadas no momento, e o time que tá ganhando você não mexe, então você vai manter ali a dupla de volantes do Vasco, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho. O Vasco tem a opção do Sforza, que fez um golaço no último jogo. O Vasco tem a opção do Praxedes para jogar em uma dessas funções. O Vasco tem a opção também do Zé Gabriel, mas esses dois devem ser os titulares e o Souza pode ser a surpresa entre os relacionados. Adson vai jogar na ponta pelo lado direito. O Adson vem numa crescente muito boa com a camisa do Vasco e acredito que ele vai crescer ainda mais quando estiver jogando ao lado do Coutinho e ao lado do Payet. E aí começam as dúvidas no time do Vasco. Felipe Coutinho vai começar o jogo como titular? Eu acredito que
Provavelmente ele deve começar no banco de reservas, mas não descarto de forma alguma a possibilidade dele já começar como titular também. Vai depender muito dos treinamentos, do que o Rafael Paiva vai ver nos treinamentos, se tem condição já ou não de ser titular. E aí também temos a possível volta do Dimitri Payet. Acredito que ele vai sim voltar para esse jogo, ainda tem bastante tempo. E as notícias são que o Payet está treinando sem dores, está treinando normalmente, então ele deve voltar para esse jogo. Se o Payet for para o jogo, tem a possibilidade de ele começar com o Payet como titular pelo centro do campo. E se ele não for começar com o Coutinho, se o Coutinho for começar no banco, o David jogando pela ponta esquerda, que vai manter basicamente a estrutura que o Vasco tem. Verratti no comando de ataque, o David pelo lado esquerdo. Se o Coutinho e o Payet forem iniciar o jogo, aí vai ter essa troca de posições dos dois. Payet e Coutinho durante a partida vão ter total liberdade, eu acredito, para se movimentar. Esse é o mundo ideal, o Vasco começando com o Payet e com o Coutinho, porque aí o Vasco vai jogar com a posse de bola. Você perde poder de marcação? Perde poder de marcação. Perde velocidade, mas você ganha muita qualidade com a bola nos pés. Você não tem como abrir mão desses dois jogadores. Ah, quem vai jogar na ponta, quem não vai, isso aí é com o Rafael Paiva. Quem vai jogar no meio, isso aí é com o Rafael Paiva. E se o Coutinho for iniciar como titular, também tem a possibilidade do Payet não iniciar como titular esse jogo. E aí você começa com o David aberto pela ponta no lado esquerdo. Pode ser também que o Alex Teixeira seja relacionado para esse jogo. Vai tudo depender de como serão os treinamentos até a partida contra o Atlético Goianiense, que acontecerá na próxima quarta-feira. E aí certamente teremos o Verratti no comando de ataque. No mundo ideal, assim, se eu tivesse a possibilidade, os dois bem fisicamente, eu iniciaria com os dois. Mas eu acho que é muito difícil deles iniciarem juntos nesse momento. Então vai ser escolhido ou o Payet ou o Coutinho para jogar. Ou então, se nenhum dos dois for iniciar o jogo como titular, ele vai começar novamente aqui com o Praxedes e vai colocar o David na ponta, Jadson e Verratti. Essas são as possibilidades até o momento de escalações do time do Vasco, porém o Coutinho já está registrado no bid e já pode sim ir para o jogo. E aí, tá ansioso com essa estreia do Felipe Coutinho? Cara, eu quero ver o quanto antes ele dentro de campo para calar a boca de todos que estão falando que o Coutinho é jogador em atividade e mostrar que sim, ele pode ser muito produtivo com a camisa do Vasco. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode a extensão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho, abração do Francesco, é nóis e fui!